Estamos de volta com Enigmas. Estou aqui para falar sobre a parte metafísica do programa. E para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Olá, Paulo, bem-vindo. Honra enorme estar contigo aqui no programa Enigmas. Te rever novamente. Nossa, um prazer imenso, Paulo. Paulo, explica para o nosso internauta o que é astrobiologia e exobiologia. Na verdade, a mesma coisa. Quer dizer, é biologia que estuda a possibilidade de vida extraterrestre e as condições para que essa vida possa existir. Essas ciências são reconhecidas no nosso planeta? Sim, a astrobiologia é ciência oficial acadêmica, diferente da ufologia, que é uma área de estudo que se preocupa com o estudo dos discos voadores. Correto. Então vamos falar dessa exobiologia. A NASA tem algum conceito sobre essa presença alienígena no nosso planeta? Olha, oficialmente, em público, não. Porém, foi com a NASA que essa ciência se desenvolveu graças à pesquisa em Marte. Atualmente, há uma sonda da NASA, a Curiosity, que está verificando essa possibilidade em Marte. Olha que interessante, né, gente? Paulo, nessa questão extraterrestre, os governos do mundo têm consciência da presença alienígena aqui em nosso planeta? Tem. Inclusive, o governo brasileiro, há documentação fato sobre isso. Inclusive, há um formulário especial para pilotos, tanto militares quanto civis, para preencher caso se envolva com incidente de OVNIs. Olha, gente, a coisa é muito séria. Paulo é um dos maiores pesquisadores de ufologia, de exobiologia, é formado e sabe o que está dizendo, porque tem anos de carteirinha nesse assunto. Paulo, a questão extraterrestre, a gente vê ela muito mistificada em nosso meio. Questão de medicina extraterrestre, aonde acontece nos centros espíritas, é real ou é fantasiosa? Existe ou não existe? Como é uma área que eu não entendo muito bem a questão de incorporação extraterrestre, supostos tratamentos ligados a eles em casas ou centros, é a área atualmente questionável em termos científicos. Por isso, se eu for falar como cientista, como estudioso da área acadêmica, é lógico que isso daí eu vou ter que questionar piamente. Correto. Paulo, nessa questão de astrobiologia, estamos aí no limiar de uma tempestade solar. O que você diria sobre esse assunto? Olha, o ápice desta alteração solar, que inclusive altere bastante a questão do campo eletromagnético, vai ser em junho para julho de 2013 e não em 2012, como andam falando muitos por aí. É algo astronômico que ocorre a cada 11 anos e meio. Então, é algo que a astronomia já conhece e já estuda isso. Isso não quer dizer que vai criar um cataclisma de fim do mundo. Não tem nada que direcione para isso em termos científicos. Em termos acadêmicos, isso pode ocasionar queda de satélites, alguma coisa do gênero? Não, pode ocasionar, dependendo da tempestade solar, da intensidade dessa tempestade, pode causar uma pane momentânea em alguns satélites. Obviamente, as comunicações via satélite, imagens também por via satélite, vão sofrer uma interferência nisso. Olha só, então é bom a gente se prevenir, né, Paulo? Mas não tem muito o que fazer. Não, a questão que é uma atividade que já é conhecida e estudada para a astronomia há muito tempo. Então não há nada que possa salientar ou justificar esse medo que o pessoal está tendo com essa atividade solar. Se houver uma intensificação dessa atividade solar devido à tempestade solar, que são partículas ionizadas que o Sol atinge a Terra, e essas partículas são neutralizadas pelo nosso campo eletromagnético. Porém, pode haver algum problema em relação a satélites, a comunicação via satélite no ápice dessa tempestade. Não é que vai cair todos ou neutralizar toda a comunicação via satélite global. Alguns, né? Isso pode interferir momentaneamente em alguns satélites. E não de uma maneira cataclísmica, onde vai fazer o mundo parar por causa disso. Olha, que bom, né? Pelo menos uma boa notícia no programa Enigmas sobre esse assunto. Paulo, voltando à exobiologia, o que de real e concreto se tem na ciência sobre a questão de extraterrestre e intraterrenos? Olha, em termos científicos, intraterrenos, não se pode falar nada. Agora, na questão de vida extraterrestre, as condições para que a vida possa existir, isso é piamente estudado pela astrobiologia. Inclusive, a sonda Curiosity está estudando isso especificamente em Marte, numa cratera onde ela pousou, e está mandando informações e imagens de certas circunstâncias
relacionado com a presença de água em Marte. Ela mandou imagens de um local onde já houve um veio d'água, que hoje está seco. Eu acredito que se essa sonda encontrar algo de mais importante, deve vir que nem uma bomba à tona pela NASA. Olha que interessante. E a questão reptiliana, que tanto é falada no meio ufológico, é real, não é real, é fantasiosa? Do seu ponto de vista de ufólogo agora, Paulo. Agora eu vou distanciar da parte científica. Tá. Agora, como ufólogo pura e simples. Há relatos, eu conheço até pessoas que já estiveram em presença desse tipo de ET, formato de um réptil todo escamoso, tem uma pupila em forma de venda vertical, parece um olho de um gato. Conheço algumas pessoas que eu acredito que estão falando a verdade. Agora, para provar isso cientificamente, não há como. Eu preciso ter um material, alguma prova biológica da existência desse tipo de ser. Mas pelo testemunho como a Bíblia, pode ser uma possibilidade de verdade. Sim, por que não? Como testemunho e a pessoa não estiver mentindo, até que se prove o contrário, claro, todo mundo está falando a verdade. Com certeza. Então, se a gente se basear em testemunhas ufológicas que se envolveram em casos de contato com esse de ET, a gente pode acreditar em algumas histórias. Como ufólogo agora, Paulo, aqui no Brasil, qual o caso mais contundente que você tem para relatar para o nosso internauta? O que eu me envolvi foi no litoral sul do estado de São Paulo, no interior da Amazônia. Temos casos interessantes. Na Amazônia, inclusive, recentemente tem um caso super legal de um pouso de um OVNI numa ilha no litoral paraense. Inclusive, foi nessa mesma ilha que em 77 ela sofreu uma série de incidentes documentados pelo primeiro comando aéreo, que tem sede em Belém do Pará, desses objetos interferir com pessoas e até mesmo machucarem as pessoas. Você, no seu ponto de vista de ufólogo, esses seres seriam benéficos, maléficos? Qual é a sua opinião sobre esse respeito? Olha, depende do referencial. Eu gosto de analisar no referencial deles. Se eles forem cientistas e estiverem pesquisando biologicamente as formas de vida da Terra, o padrão científico de pesquisa deles, talvez ele seja benéfico para eles, mas para a cobaia, para a vítima, não, né? Assim como nós humanos somos para nós, mas não para os animais, né, Paulo? Sim. É verdade? Agora, depende do tipo de situação. Há contatos com esses ETs que eles curam até doenças graves. Então, esse contato é benéfico. Correto. Contatos onde a pessoa sai ferida de alguma forma, traumatizada, aí a gente pode considerar um contato benéfico, porque a pessoa saiu traumatizada. Claro, é verdade. Paulo, você acha que existem ETs entre nós? Sim. Se eles têm tecnologia para, vamos supor, para voar de uma galáxia para outra, a tecnologia de ficar entre a gente biológica é bem mais simples. Eles podem camuflar um sistema biológico no corpo deles de parecer que nem um ser humano e andar entre nós e ninguém perceber que é um extraterrestre. Posso dizer que você é um ET. Eu não sabia. Olha, nem eu sabia, hein, se eu fosse. Seria mais. Eles têm tecnologia biológica para isso, para se camuflarem perfeitamente como humanos. E qual seria a identificação? Aí seria. Se o cara não se identificar, não tiver um comportamento um pouco anormal em relação ao humano, seria quase que difícil a identificação deles. Essas pupilas que se mostram aí dos Estados Unidos, dos presidentes retilíneas, eles realmente são ETs ou é tudo apenas uma ficção científica? A gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente que hoje temos uma tecnologia de inserção digital, de gráfico digital, de manipulação digital de imagens, porque isso a gente tem que tomar um cuidado, gente. A gente pode acusar só porque a pessoa tem uma fenda em forma de gato é um ET? Não. É claro que não, é verdade, é verdade. Não se pode partir por aí. Então tem que haver uma pesquisa apurada dessa testemunha ou da pessoa que está sendo verificada nessa questão. Então não se pode acusar ninguém como ET em base de uma característica externa. Paulo, você como ufólogo, você já teve alguma experiência pessoal com OVNIs, extraterrestres, intraterrenos? Olha, com C em si, não. Já estive no local, já pesquisei bastante o local no interior de Mato Grosso, no Vale do Rio Araguaia, na Serra do Roncador, onde é muito forte essa questão de intraterrenos. Correto. Onde é muito forte isso. Não cheguei a ver. Já estive no local, inclusive, supostamente onde eles apareceriam através de um portal dimensional. Mas nunca vi. Agora, na questão de envolvimento com naves, com disco voador, eu já me envolvi bastante com isso. Até tive a oportunidade de fotografar uma vez uma nave dessa pairada numa lagoa no interior do estado do Rio.
E nós temos a foto para mostrar aí, Paulo? Sim, temos. Podemos mostrar a foto, então? Pode. Então, Paulo, nesse momento, por que você acha que os governos ocultam tanto a presença alienígena? A questão de ocultar é uma questão de segurança. Não só segurança nacional, mas também uma segurança social, filosófica. Por quê? Se uma força aérea sabe que seu espaço aéreo está sendo invadido, os ETs, os UFOs, podem entrar no nosso espaço aéreo à vontade. Eles entram, invadem e saem, caem fora. Como é que uma força aérea pode reconhecer isso oficialmente? Realmente. Você não sabe quem está vindo, o que querem e por que estão fazendo isso. Então não tem porquê, em termos estratégicos, os militares reconhecerem isso de uma maneira oficial e passar tudo para a população. Isso é uma questão de segurança. Também tem outra questão grave, que é a questão religiosa. Claro. Que em muitas tendências religiosas, a questão extraterrestre é um tabu. E digamos que oficialmente os extraterrestres são oficializados, estão entre nós convivendo. Como explicar isso em termos filosóficos e religiosos para algumas tendências religiosas? É uma outra questão de segurança. É complicado, né? E se envolver o fanatismo, aí a questão piora. É verdade. Paulo, Área 51, para encerrar nosso bate-papo, para depois você falar com a Kátia Gaia, Área 51 é uma realidade, existe, o que eles fazem lá? Sim, existe, conheço gente que já esteve lá, né, nessa área, tudo, e conheço até um professor que é ligado ao militar, que já esteve nessa área. Então, para mim, essa área existe, é uma base ultra secreta da Força Aérea Norte-Americana, onde nem o presidente dos Estados Unidos pode entrar lá sem uma autorização especial. Olha só, a coisa é muito séria. A coisa é muito séria, né, com que eles trabalham. É lá que é desenvolvido os projetos de aviões ultra secretos, inclusive esse bombardeiro B-117 foi desenvolvido lá, aquele Blackbird foi desenvolvido lá, e lá tem informações, obviamente não confirmadas oficialmente pelos Estados Unidos, pelo governo americano, que trabalham com naves resgatadas que foram abatidas em espaço aéreo americano, naves alienígenas. Olha, gente, um dos maiores pesquisadores da área ufológica, anos de carteirinha, sabe o que está dizendo. Fique agora com Kátia de Gaia, vamos para um rápido intervalo.